Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma atualização acerca do último resultado de Itaú, Itub4. Mais uma vez, um resultado recorde, em consenso com o mercado, mas ainda assim trazendo excelentes números quando a gente detalha da onde que veio esse lucro final, chegando aí agora ao patamar acima de 11 bilhões de reais. Nesse caso, quando a gente faz um comparativo do lucro desse trimestre em específico, terceiro TRI de 2025, quando comparado ao terceiro TRI de 24, tivemos aí um avanço de 11,3% e também um crescimento acima de 3% quando comparado ao último trimestre que ele divulgou o resultado, que seria o segundo TRI de 25. Isso é um ponto bem importante que eu sempre destaco em empresas que têm por costume trazer resultados acima da média. Chega em determinado momento que é difícil manter o mesmo nível de crescimento, principalmente quando olhamos o setor bancário, agora advindo aí da resolução 4966, do aumento na inadimplência, então era totalmente plausível que Itaú, assim como os demais bancos, tivesse algum trimestre um pouquinho mais dificultoso nesse sentido, tendo um resultado mais impactado referente a essa questão na inadimplência. E pelo contrário, não foi isso que observamos. Então, Itaú, mesmo com um resultado, por exemplo, lá em 2024, os resultados trimestrais muito bons, ele ainda assim segue com todos os empecilhos, com todas as adversidades do cenário econômico, ele segue tendo um crescimento bem relevante no seu lucro. O seu ROI, depois a gente vai fazer um comparativo, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, basicamente é o lucro sobre o patrimônio líquido do banco, então é uma proporção bem atrativa para ver quanto o banco gera de lucro sobre o seu patrimônio, ele está em 23,13, então teve um crescimento também aí de 0,6 pontos percentuais quando comparamos ao mesmo trimestre de 24. Depois, no comparativo com os outros bancos, vocês vão perceber que, de fato, o Itaú, o resultado dele é muito impulsionado pelo ROI, ele tem uma rentabilidade bem positiva. Capital principal 13,5% agora em 2025, pouca variação quando olhamos os últimos resultados. Serviços e seguros subindo 4% quando comparado ao segundo trimestre e 7,1% quando comparado ao ano passado. Carteira de crédito também tendo um avanço nas duas frentes, principalmente quando comparado a setembro de 24, e a inadimplência acima de 90 dias, chegando a um patamar extremamente positivo de 1,9%. Eu até já comentei, tem 2 vídeos no canal, se você quiser acessar, Bradesco e Santander, eles já divulgaram anteriormente o resultado do terceiro TRI, e se eu não me recordo, Santander estaria com a inadimplência de 3,9 acima de 90 dias e o Bradesco de 4,1. Então até a inadimplência deles também diminuiu um pouquinho perante o que era, por exemplo, o Bradesco perante o que era em 2024, que realmente estava com uma das inadimplências mais elevada quando olhamos os bancões. Mas se você faz o comparativo, Itaú basicamente está com metade da inadimplência comparado a Bradesco e Santander, que já divulgaram seus resultados. Carteira de crédito, pessoal. Carteira de crédito de pessoa física chegando ao patamar de 456 bilhões de reais, um aumento de 1% e 6,5% quando comparado ao ano passado. Cartão de crédito teve um crescimento também. Crédito pessoal não cresceu tanto assim, mas ainda vem apresentando uma evolução. O crédito consignado, esse foi um deles que caiu, então caiu um pouquinho perante o segundo TRI de 25 e 3,1 perante ao terceiro TRI de 24. Crédito veículo, basicamente estável, e o crédito imobiliário, quando a gente olha comparação com 24, realmente teve um avanço mais significativo, aí de 15%, um número bem positivo. Micro, pequenas, médias e grandes empresas, já entrando em consenso aqui, não teve um avanço tão relevante comparado ao último trimestre, mas ainda assim cresceu bem relevantemente conforme 2024. Ok, então vamos verificar o que mais de expressivo tivemos nesse resultado. Cartão de crédito, um avanço bem expressivo comparado a 24. No cartão Personalité e Uniclass, 24% basicamente. O crédito pessoal, então crédito rotativo teve um avanço também, composição da dívida, diminuindo aí 12,4%. E o crédito consignado, que a gente viu aqui que ele caiu, a gente percebe que a queda maior
de fato foi advinda aí do INSS. Então o crédito privado ele subiu, só que o INSS comparado ao ano passado ele caiu 6,5%. O maior banco privado em crédito imobiliário, 47% do market share do crédito imobiliário dentro do segmento de bancos privados é do Itaú, número bem relevante, excluindo Caixa Econômica e Banco do Brasil, né, que são entes públicos. O Itaú ele vem apresentando de fato uma boa proporção de mercado quando olhamos o crédito imobiliário. Margem financeira com clientes, basicamente em linha comparado ao que era no passado. Margem média anualizada também. Aqui está seguindo uma média bem estática, não vejo nada de anormal. Margem financeira com o mercado, aqui tivemos uma maior diferença, estava em 3,5. No mesmo período de 24, agora está em 2,7, a margem total. Vamos descer um pouco mais, receita de serviços, resultado de seguros. Aqui é um ponto bem positivo também que a gente tem que avaliar, que diferente, por exemplo, de Banco do Brasil, que tem a sua própria corretora, aqui o Itaú ela é incorporado, então cai dentro do mesmo resultado final do ativo. Cartão, a gente já percebeu, então teve um avanço. Conta corrente, aqui teve um decréscimo um pouco mais relevante quando comparamos a ano passado, menos 20,3%. Operações de crédito e garantias também teve um decréscimo. Pagamentos, administração de recurso, assessoria econômica financeira, avançando aí entre 8% e 9%, também ponto bem bacana, mas como um todo, o resultado de serviço ele cresceu aí comparado ao terceiro TRI de 24 para o terceiro TRI de 25, 17,8%. Então, realmente teve um avanço também, tirando algum caso ou outro pessoal, por exemplo, o caso aí das contas correntes, mas ainda assim o resultado como um todo ele não foi impactado. Na parte de seguros, aumento aí de 14% nos prêmios, resultado recorrente também aumentando 17,3%, bem bacana, realmente números bem expressivos. Qualidade do crédito, aqui a gente já entra mais em detalhes naquele principal empecilho que está afetando agora o setor bancário. A inadimplência do Itaú acima de 90 dias, a gente viu lá em cima que estava 1,9, aqui tem o gráfico. Quando comparamos dentro do país, a média está em 2% e na América Latina estaria em 1,3%. Mas a média total de inadimplência acima de 90 dias do Itaú, de fato, é bem atrativa. Quando olhamos a inadimplência de 15 a 90 dias, o Itaú estaria com a inadimplência de 2%. Aqui eles até fazem uma comparação de 1,7%, tirando o impacto de cliente corporativo específico. Mas eu não vejo essa comparação válida, porque tirando, claro, um impacto específico de um cliente, a inadimplência poderia estar mais baixo, mas o cliente ainda está inadimplente. Então, o número real da inadimplência hoje de 15 a 90 dias é 2%. Mas ainda assim, com certeza, é um número bem positivo. Qualidade do crédito, então aqui, carteira estágio 3, que seria um estágio mais avançado, estaria em 4,2%, e carteira do estágio 2 estaria em 4,1%. Aqui não vou entrar muito em detalhe, pessoal, realmente acerca das mudanças que a resolução 4966 trouxe. Basicamente, se você ainda não viu falar, eu já falei várias vezes em outros vídeos anteriores do canal, até por isso que eu não vou me adentrar muito em específico para não prolongar esse vídeo, mas a resolução ela trouxe uma forma diferente de mensuração dos ativos de risco, ou seja, da inadimplência dos bancos. Então, anteriormente, os bancos tinham uma forma de provisionar essas operações que possivelmente iriam entrar em inadimplência, e agora essa forma de mensuração ela está bem mais severa. Então, dívidas, por exemplo, que passam de 30 dias de vencimento, elas têm um risco maior perante aquelas antes da resolução 4966. Um risco maior no sentido do banco. Então, o banco precisa provisionar um valor muito maior para a mesma operação que antes ele não precisava provisionar tanto. Então, em resumo de tudo, para os bancos, no resultado final, um aumento na inadimplência, mesmo que seja de curto prazo, ele traz um impacto. O banco precisa provisionar muito mais valor para essa operação em específico. Isso, claro, lá no final, lá no lucro líquido, no resultado final do banco, ele afeta mais. Então, é um ponto muito importante. A carteira do estágio 2 seria um estágio um pouquinho mediano e a carteira do estágio 3 realmente já é operações indo para a reta final. Então, já são inadimplências de prazos maiores. Então, isso é muito bacana a gente fazer o acompanhamento e o comparativo trimestre por trimestre, como a própria apresentação de resultado nos trouxe. Volto a reforçar, Itaú hoje, quando você compara com Santander e Bradesco, que já divulgaram o resultado do terceiro TRI, a inadimplência do Itaú está bem mais positiva. Sempre foi, quando você olha na média histórica dos últimos anos, claro, tem algum trimestre ou outro que ela pode se elevar, mas na média Itaú tem uma inadimplência mais baixa. Mas mesmo com as adversidades aí da resolução, ainda assim apresenta um resultado bem eficiente nesse sentido. Qualidade, então, em custo de crédito, ficando em 3,2.
Custo do crédito em específico 2,6, na média perante aos últimos trimestres também. E despesas, aqui tivemos um avanço um pouco maior, então subindo 4% quando comparado ao segundo TRI de 25 e subindo 7,6 comparado ao terceiro TRI de 24. Não considero anormal, esse número gira até meio próximo da inflação. Claro que devemos ficar de olho, um aumento muito alto nas despesas, ele pode afetar o resultado final, claro. Porém, no momento atual, eu vejo que o banco, perante o resultado como um todo, essas despesas aqui não se tornam preocupantes. Então, também vale a pena acompanhar nos próximos resultados, mas até então, nenhum problema. E o guidance, basicamente, não tivemos alteração. Carteira de crédito está mantido, o guidance entre 4,5% e 8%, 8,5% no caso de crescimento. Margem financeira também. Margem financeira com o mercado, aqui o Itaú fez uma revisão para cima, então também é um ponto positivo. A própria empresa já está estimando ter uma margem com o mercado acima do que foi projetado lá no início do ano. Custo de crédito se manteve, receita de prestação de serviço também, despesas, que a gente falou agora recentemente, entre 5,5% e 8,5%, então está dentro do guidance esperado. E a alíquota também aqui do IR de 28,5% a 30,5% também foi mantido. Então, pessoal, realmente o resultado do Itaú não teve nada de mirabolante, algo assim extremamente positivo. Hoje, quando você compara com o resultado de Bradesco e Santander, eu considero, pelo menos até então, que o Santander trouxe o resultado mais forte, mais acima das expectativas. Itaú não trouxe aqueles números extremamente acima do que o mercado esperava, porque, de fato, ele já vinha trazendo resultados muito bons. Então é difícil um banco como o Itaú, no patamar que ele está, sempre trazendo lucro recorde, trazer um resultado muito acima do que é esperado. Mas quando você olha detalhe por detalhe, teve algum pontinho ou outro de atenção, mas de modo geral, ele vem continuando a crescer da mesma forma que ele projetava. Então, mais um resultado na média do Itaú, mas com um bom crescimento, como ele já vem apresentando desde 2024, 2023 para cá. Fazendo agora algumas análises de indicadores aqui no Investing Pro. Se você não é assinante do Investing Pro, vale ressaltar, a plataforma do Investing, ela é parceira aqui do canal. Então, caso você tenha interesse em ter na palma da sua mão acesso a uma plataforma extremamente completa, com ferramentas muito valiosas que vão te auxiliar na tomada de decisão, te auxiliar nas suas análises fundamentalistas, com certeza o Investing Pro ele pode te ajudar. No link da descrição abaixo, eu tenho o meu cupom de 15% de desconto. Caso você queira e se interesse na plataforma, acesse o link, vai ter todos os detalhamentos de como a plataforma funciona. E se você quiser ter um detalhamento em vídeo, aqui em cima no card vou deixar também uma análise que eu fiz de CEMIG, uma das maiores empresas elétricas do país, analisando os indicadores através do Investing Pro. Então tem toda a linha de gráficos, indicadores fundamentalistas, comparativos, carteiras que o Investing Pro te sugere baseado em análises racionais, utilizando inteligência artificial e muito mais. Então, de fato, pessoal, se você tem interesse e busca uma plataforma para te auxiliar nessa tomada de decisão, assista o vídeo acima e acesse o link com o cupom que eu tenho certeza que você vai gostar. Sem mais delongas, acessando YouTube 4 direto na plataforma. Um dos melhores indicadores que eu gosto de utilizar como parâmetro é o preço justo. Baseado hoje nos indicadores da ação, o Investing Pro nos traz uma média de preço justo de 33,31 centavos, baseando-se em 3 modelos de valuation: múltiplo, preço sobre o valor patrimonial, preço sobre vendas e preço sobre o lucro. Então, são 3 indicadores que, na minha visão, até são um pouco rasos. Eles não levam em consideração o potencial de crescimento futuro da empresa. Então, eu, particularmente, não iria me basear nesse preço justo, não somente nele, porque realmente esses 3 modelos, na minha visão, são um pouco mais superficiais. Quando você olha a média, o alvo dos analistas teria um preço justo de R$ 42, um preço bem maior quando comparado à análise baseado nos modelos de valuation. E aqui, claro, são alguns dados que eu estou citando de tantos outros que a plataforma te fornece. Se você quiser avaliar relação de preço sobre lucro, retorno com dividendos, receita, lucro e muito mais, você consegue ter acesso. Quais que são os principais indicadores que eu gosto de avaliar? Vindo aqui no explorador de dados, por exemplo, você consegue ter a previsão de lucro líquido da empresa para 2025 e também para os próximos anos. Então, por exemplo, baseando-se na plataforma, você teria uma previsão de lucro de 46,77 bilhões em 2025 e aqui você consegue ter uma projeção estimada, claro, para os próximos anos. Isso para você ter uma mensuração do potencial de crescimento da empresa, com certeza é muito válido. Aqui também podemos pegar
por exemplo, a projeção para o quarto trimestre de 25, projetando 11,8 bilhões de reais. Outro indicador muito importante, retorno com dividendos. Então, hoje, a empresa Itaú, a gente sabe que não é o melhor banco para pagar dividendos, mas ele tem uma consistência. Então, quando você pega aí os últimos anos fiscais, hoje o dividendo estaria na faixa de 7,8, né, comparado ao ano anterior. Já pagou um pouco menos, mas ele tende a sempre pagar um número mediano de dividendos. Na minha visão, não é a melhor opção do setor bancário quando a gente olha só dividendos, mas com certeza, quando você olha a valorização do ativo mais dividendos, ele se torna bem atrativo. E eu também gosto, pessoal, de utilizar aqui na parte de gráficos comparativo com os demais bancos. Isso você pode comparar qualquer indicador. Eu citei o caso do ROI. Quando você pega, por exemplo, os 4 bancões, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. O ROI, vocês percebem a principal diferença que aconteceu aí nos últimos anos. Por exemplo, essas duas linhas aqui abaixo, se você ver aqui pela legenda, seriam de Santander e Bradesco. Então, lá em 2023, 2024, Santander e Bradesco estavam com ROI de 8 a 9%. Bem mais abaixo quando comparado a Itaú, que estava com 18%, e Banco do Brasil, que estava com 22% de ROI. O que aconteceu de lá para cá? Santander e Bradesco, a gente sabe que eles eram realmente deixados um pouquinho mais de lado. E agora, basicamente de um ano para cá, os dois bancos vêm desempenhando de forma bem mais positiva. Então o ROI deles está subindo. Realmente eles estavam mais abaixo e vieram a subir. Do outro lado, o Banco do Brasil, que era o maior ROI, se você pega desse ano para cá, ele saiu de um ROI de 21,2 para um ROI de 18,9. Então teve um decréscimo. Itaú, mesmo com todas as adversidades, entre Banco do Brasil caindo o ROI, Santander e Bradesco que estavam deixados de lado subindo, o Itaú, mesmo com a resolução 4966 afetando e tudo mais, teve um ROI um pouco mais estável. Então, vem crescendo, não de forma tão relevante como foi Santander e Bradesco, mas também ele não caiu. Então, voltamos naquela falácia. O Itaú, para ele subir na mesma proporção que Santander e Bradesco subiram, é muito raro, porque ele está num patamar realmente mais elevado, tanto de lucro, tanto de margem e assim por diante. Mas ele se manteve num crescimento sustentável. Então, ele saiu, por exemplo, lá de 2022 do ROI de 17,9 e foi subindo, e hoje o ROI gira na faixa de 20,8, acima de todos os bancos. Então, um ROI mais estável e bem atrativo. Isso é que eu gosto bastante de Itaú. O dividendo não é o melhor, pode ser que não seja o melhor, mas ainda assim ele tende a ter uma maior previsibilidade quando você detalha esses números. Realmente é um resultado tanto do terceiro TRI como os últimos que ele apresentou, bem sustentável numericamente. Aqui, pessoal, eu gosto também de utilizar a minha própria metodologia para precificar o ativo. Lembra que eu comentei que aquelas 3 opções, na minha visão, são opções um pouco mais superficiais? Bom, então eu gosto de utilizar uma metodologia baseada no lucro projetivo e no dividendo. Bem simples de fazer o cálculo. Aqui eu estou com a minha planilha, utilizei uma projeção de lucro para 2025 de 45 bilhões de reais. Lá na plataforma a gente viu que estava na faixa de 46,7. Aqui eu fui um pouco mais conservador, utilizei uma média de 45 bilhões de reais em 2025. O payout de Itaú usei 60%, também um pouco mais conservador. Alguns analistas até gostam de utilizar um payout para Itaú de 65% até 70%, mas eu também fui conservador nesse cálculo, 60%. A quantidade de ações disponível no mercado, eu coloquei um dividendo esperado para Itaú de 7%, que é o dividendo médio que ele pagou agora nos últimos 12 meses. Nesse caso, baseando-se nessas premissas, a gente teria um preço justo de Itaú de R$ 35,77. Vamos voltar à tela aqui. No Investing Pro, a gente tinha a média de 33,31. Então, na minha metodologia de precificação, que eu considero um pouco mais dentro da realidade para aquelas empresas mais previsíveis e que pagam proventos, o preço justo estaria de 35. Um pouquinho elevado perante a plataforma, mas ainda assim bem abaixo da cotação atual. Isso realmente reflete a minha opinião. Hoje, Itaú com certeza é uma boa opção do setor bancário, é previsível e vem apresentando resultados extremamente sólidos e sustentáveis. Porém, na minha opinião, o preço atual não condiz com a possibilidade de crescimento que ele vem apresentando. Para a gente ter uma margem de aporte no preço de R$ 40, realmente o lucro projetado para os próximos anos, e até mesmo para 2025, deveria ser um pouco maior, levando em consideração a média, por exemplo, de dividendos que ele paga. Então, realmente, pessoal, essa é a minha opinião. Eu considero o banco muito bom,
muito sustentável, mas no preço atual eu buscaria outras opções. Eu tenho hoje Itaú na minha carteira, só que eu comprei lá atrás, então com certeza eu vou manter visando o longo prazo. Mas se eu não tivesse, hoje, ao mesmo tempo, eu iria esperar, quem sabe, um momento mais oportuno para aporte e, claro, também avaliar outras opções que eu comento aqui mesmo no canal. Então, avaliar, quem sabe, outros ativos do mesmo setor que estejam apresentando uma porta de entrada um pouco mais atrativa no momento atual. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Isso auxilia que o YouTube divulgue esse vídeo gratuitamente para outros investidores que possam precisar de auxílio também na tomada de decisão. Se você tem interesse de assinar o Investing Pro, abaixo tem o link com o meu cupom de 15% de desconto. E claro, se você quiser ter outra análise semelhante a essa, já fiz análise de Bradesco, Santander e agora Itaú. Se você quiser ver outras empresas aqui, deixe abaixo também nos comentários.